tireoide? Por que que tem uma ligação? Por que que tem uma relação? E por que que a gente tem que saber? Porque tem muita gente cometendo aí alguns pecadinhos, algumas pessoas que têm problemas na tireoide, comendo alguns alimentos e não sabe que aquilo não faz bem. Quem vai explicar tudo isso pra gente mais uma vez é o querido Dr. André Weinert, que é nutrólogo. Seja bem-vindo. Tudo ótimo, tudo você. Bem. Hoje estamos aqui em pé, que a gente nunca mostra, né? Tá sempre não, ali acho que eu fui sempre atrás tá do balcão. A elegância de Dr. Muito elegante. É super elegante. Então, assim, estamos Obrigado. Explorando também esse lado dos nossos convidados. Brincadeira. A gente está aqui porque tem um vídeo muito legal, bem né, legal, doutor André? Bem legal. Para a gente introduzir, então, a tireoide, problemas da tireoide, como é que a gente vai falar aí dos alimentos, né? Primeiro que todo mundo tem tireoide. Todo mundo tem. Não existe eu não tenho tireoide, É né? muito comum chegar no consultório, o paciente falar, doutor, acho que eu estou com tireoide, né? Então, não, sim, está com a tireoide, a não ser que você tenha tirado cirurgicamente. Em alguma cirurgia, tá bom. Então, a tireoide todo mundo tem, né? O que acontece são algumas doenças, né? O hipotireoidismo, o hipertireoidismo, que ela funcione mais ou funcione menos por N motivos, que vão trazer uma série de outros desenrolares aí do nosso metabolismo que prejudicam até enquanto não tiver o tratamento correto, não tiver normalização da função da tireoide. Perfeito. E a alimentação contribui diretamente. Acho que é um ponto legal da gente falar, Carol, que a alimentação influencia diretamente. Toma cuidado que ela não trata. Né? Você tiver um hipotireoidismo ou mesmo um hipertireoidismo, uma coisa mais séria, não é com a alimentação que você vai tratar o problema da tua tireoide. Você pode ajudar muito na prevenção, você pode ajudar muito, inclusive numa parte do tratamento você pode introduzir alguns alimentos, diminuir a ingestão de outros alimentos, mas tem que fazer o tratamento medicamentoso, o tratamento cirúrgico, o que é que seja, de punção que for fazer, com os exames, com tudo direitinho. Então a alimentação ela entra junto ao tratamento numa esfera maior. Perfeito. Não é, então, não é para tratamento. Não é para se tratar só com alimentação. Mas tem que estar. Mas a alimentação tem que estar bem alinhada junto mesmo você não tendo problema da tireoide, vale muito a pena, que é muito mais fácil, muito mais barato, demora... Com certeza. Toma menos tempo, muito mais tranquilo você prevenir, né, a prevenção de doença e promoção de saúde do que você tratar um problema depois que ele já está instalado. Verdade. Vamos colocar o vídeo então, vamos colocar na tela. O doutor André vai explicar aí alguns processos que ocorrem, né, para a gente entender então por que a alimentação é tão importante. Vamos lá. Vamos começar aqui. E aí, doutor? Aqui o que está mostrando, na verdade, a tireoide ela é essa glândula pequenininha, forma de borboleta ou de escudo. Ele está mostrando quando produz muito hormônio da tireoide, que é chamado de hipertireoidismo. Então, a tireoide ela produz hormônio demais. Quando a tireoide produz hormônio de menos, é o hipotireoidismo, que aí vai entrar até o famoso Hashimoto, que a gente vai falar. O Hashimoto, tá. Né? Ou quando tem alguns nódulos, ou tem o bócio, né, que era muito famoso antigamente, tá? Bem rapidamente, no hipertireoidismo tem uma produção maior de hormônios da tireoide, T3 e T4. Isso vai levar a um metabolismo mais acelerado, então a pessoa vai ter um pouco mais de taquicardia, a pessoa vai se sentir mais cansada, inclusive, que é o que vai mostrar o vídeo agora. Por que ela vai se sentir mais cansada? Porque ela já trabalha mais, ela sente mais cansaço, ela sente mais irritada. Então são esses problemas que vai acabar levando. Então a pessoa pode, inclusive, ter outros sintomas por conta desse processo de produção acelerada dos hormônios da tireoide, pode levar a essa gama. Então, sentindo o corpo mais, uma temperatura aumentada, uma respiração um pouco mais dificultada, a perda de massa muscular, mulheres têm problemas menstruais, perda de peso, que não seria saudável, aceleramento do coração, diarreia, irritabilidade, insônia. Tudo isso, então, pode caracterizar o hipertireoidismo. Ser caracterizado pelo hipertireoidismo. Tá, então quem notou aí, quem, enfim, se identificou com algum desses itens, claro, que vale tem que procurar um médico para fazer exames, né? E a principal causa do hipertireoidismo, né, que não vamos entrar agora aqui no mérito, seria a doença de Graves, que até já foi bem... Isso, que o doutor Andressa explicou direitinho pra gente. Isso, que uma doença autoimune que alguns anticorpos vão atacar a tireoide e fazer com que ele produza mais hormônio do que ele tenha que produzir. Entendi. E um dos principais fatores que a gente vê é aqueles olhos, né, esbugalhados, que a gente chama. Pessoas com hiper também podem ter os olhos, então, exatamente. Já no hipotireoidismo é quando a gente tem uma produção... Que é o mais comum, né? É o mais comum, é o mais comum, tá? Principalmente a gente vai falar depois, mais comum em mulher. Então, a pessoa sente-se, diferentemente do hiper, vai sentir mais cansada, vai sentir mais frio, vai ter um aumento de peso, vai ter perda de cabelo, vai ter os sintomas de depressão. Inclusive, muitas pessoas são tratadas
achando para a depressão, sendo que o problema é a tireoide. É a tireoide, não é a depressão. Entendi. Então acontece e é comum isso acontecer. Olha, que eu não sabia disso. E 80% das doenças do hipotireoidismo, né, 80% da causa do hipotireoidismo é o Hashimoto. E o que é o Hashimoto? Segura aqui então a nossa imagem, que agora o doutor vai explicar, então pode soltar, Mal, pode soltar que ele vai explicando. É mais ou menos assim, o Hashimoto também são anticorpos que vão atacar a nossa tireoide e vão fazer com que ela trabalhe menos. Tá. Então é uma causa de hipotireoidismo autoimune. Então, se quiser pausar agora, a gente pode segura aqui então. Então, o nosso organismo, por algum motivo, ele começa a produzir esses anticorpos. São substâncias que vão direto na nossa tireoide, que teoricamente trabalham normal, produzindo os hormônios T3 e T4. Né? Lembrando que todas as células do nosso corpo têm receptores para os hormônios da tireoide, sem exceção. Então, por isso que ela é tão importante. Entendi. Então, todas as células têm receptores para isso. E, por algum motivo, o nosso corpo ele começa a produzir alguns anticorpos que vão atacar essa tireoide, vão fazer com que ela pare de trabalhar. Então ela tem que ser muito estimulada e trabalhar menos, porque os anticorpos vão... Eles estão agindo. Eles vão agir, entre aspas, vão bloquear a ação da formação de hormônio pela tireoide. Isso que seria, então, no caso Esse que é a doença de Hashimoto. Essa que é a doença de Hashimoto. 80% do hipotireoidismo, das causas de hipotireoidismo, é por conta autoimune, que é chamada doença de Hashimoto. Não tem explicação. Quando a gente fala de autoimune, não tem muita explicação, né? O nosso organismo passa a produzir algo contra ele mesmo. Pode ter fatores genéticos? Provavelmente tem fatores genéticos, como qualquer coisa pode ter fatores genéticos. Na medicina, né? Não tem isso. Então, também não quer dizer que se não tiver ninguém na família que teve um hipotireoidismo ou doença de Hashimoto, você não vai ter. Você pode ter. Entendi. Claro, se você tiver na família alguém que já tenha tido, a chance é maior. Tá? Fatores socioambientais podem também influenciar? Podem influenciar também, né? Mas, de qualquer forma, são doenças assim, que a causa a produção de anticorpos por algum motivo, a cerne de algum momento da nossa vida, a gente começou a produzir esses anticorpos. De qualquer maneira, é claro que é uma área também, por isso que a gente já falou desse assunto, com a endócrina, a doutora Andressa. Então, é importante procurar o médico. A nossa ideia aqui foi apenas introduzir. Só mostrar. Tem que fazer os exames certinho, porque o médico é que vai dizer o tratamento. Mas essa especialidade da nutrologia fantástica pode nos ajudar do outro lado, né, gente? A alimentação, a gente sabe que tem alguns alimentos que naturalmente podem influenciar nessa produção hormonal. Existe isso, né? Inclusive, um dos alimentos que é o que ficou mais em voga, que a gente sempre fala, né, que eles vão falar bastante, vão falar do iodo, é o sal. É o sal. Porque antigamente a incidência de bócio, né, ou seja, de hipotireoidismo, que causava aquele bócio, aquele aumento da glândula tireoide, descobriu-se que era justamente porque não se tinha iodo na dieta. Porque o iodo, ele é responsável pela formação dos hormônios da tireoide. Então, as dietas eram muito pobres em iodo. Entendi. Então, acrescentou-se, e no Brasil, se eu não me engano, uma portaria de regulamentação, 1995, que terminou de regulamentar alguma coisa assim, se não estiver enganado, me corrijam depois. Mas colocar o iodo no sal justamente porque para conseguir ingerir esse iodo, tem alimentos que também são ricos em iodo, mas o sal de cozinha principalmente, justamente por conta da tireoide. Então por isso que o sal que a gente consome hoje é o sal iodado, justamente para esse controle da tireoide. É claro que a falta do iodo era horrível, péssima e foi introduzido. Em compensação, como o ser humano, né, a gente gosta de exagerar em tudo, tem se notado que, que inclusive a gestão de iodo, porque se consome muito sódio, muitos alimentos à base de sódio, tem se aumentado, que também pode causar um problema da tireoide. Então, a falta do iodo é ruim, mas o excesso de iodo também é ruim. Então, tem que se achar um meio termo. Né? E esse meio termo a gente foi se adequando, inclusive, se tirou um pouco da concentração de iodo do sal nas últimas décadas para tentar regularizar isso aí, porque começou a passar do ponto e ver que as pessoas estavam consumindo iodo demais. Olha só, mas, teoricamente, pelo hipotireoidismo, doença de Hashimoto, 80% das causas do hipotireoidismo é por conta autoimune. Existem fatores gestacionais, pós-parto, inclusive até virais, tem se estudado que alguns vírus podem também, transitórios podem. Olha só, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um recado, na volta eu te encontro na cozinha, a gente vai falar de todos esses alimentos. Pra quem? Então, chegando perguntinhas, Má, vamos colocar a perguntinha então na tela. Vai mandando, gente, @vocêbonita
ou @VocêBonitaTV pelo Insta. É super importante essa pauta, tem uns alimentos ali, tem algumas coisas, ingredientes, vocês vão olhar e falar, mas então isso e comer muito tá... segura. Volta. Olha, vamos pra cozinha então, porque agora o doutor André vai dar uma aula da alimentação. Já vamos começar com perguntinha? Vamos, que já tá bombando. É da onde? Do Twitter ou do Insta, Má? Diga lá. É do Twitter? É a Sônia? Não, mas a perguntinha é da onde? Twitter ou do Insta? Do Twitter. Sônia, na tela vamos ver então a perguntinha da Sônia. Um beijo pra você. Alá, que chique! Bom dia, amo vocês! Tirei a tireoide devido ao câncer, engordei já 5 quilos. O que devo comer ou fazer? Sônia, um beijo enorme pra você. Eu acho que a sua dúvida é a dúvida de muita gente, então já vamos começar com a grande dúvida. Quem tem que fazer a cirurgia e retirar a tireoide vai tomar o hormônio pro resto da vida? Sim. Certo? Para manter aí o funcionamento, como se tivesse a tireoide. Mas como é que a alimentação pode influenciar? Então, a primeira coisa foi o que você falou, e que a gente falou no começo da pauta. A alimentação não é o tratamento. Perfeito. Tá? Então, a primeira coisa, principalmente para a Sônia, para quem já tirou a tireoide, que muitas vezes tirou inteiro, tirou uma parte da tireoide, mas independente disso, tomar os hormônios, tomar a medicação corretamente. Tá. E na alimentação, independentemente se você tirou a tireoide ou se você tem a tireoide, toma sua levotiroxina, que é o hormônio, né? Que é o hormônio, ou mesmo se você tem um hipertireoidismo e toma as medicações para estimular, independentemente disso, a alimentação, como todas as pautas que a gente fala, não tem nada aquilo que você tire, execre da sua vida para sempre. Entendi. E também o exagero de qualquer coisa vai te fazer mal. Então, exatamente. É o equilíbrio. Equilibrar. Porque ela comentou que engordou 5 quilos. Então agora ela tem que fazer uma dieta como se tivesse tudo normal. Porque ela já está medicada com um hormônio que está agindo como se fosse a sua tireoide. Então o ideal é fazer uma dieta equilibrada mesmo para diminuir um pouquinho as calorias. A medicação está funcionando como a tireoide dela. Entendi. Então, teoricamente, se ela está tomando a medicação corretamente, a dosagem está equilibrada, está na dose certa, os exames estão normais, então não tem muito o que você queira exagerar demais ou tirar da sua alimentação. Perfeito, tá? perfeito. Então, fazer a alimentação. O que eu acho legal da gente falar? Eu acho que primeiro que a gente falou do iodo. Tá. Né? Porque que tá aqui o salzinho, então. O sal, exagerar no sal também, o sódio não é legal. Se bem que ela já toma a medicação, mas vamos falar do modo geral, o sal de cozinha que tem bastante. Tem alguma iodo. coisa separada, tipo hipo e hiper? Ou não? Aqui na mesa tem tudo? Não, a gente deu uma misturadona geral. Tá? Então, assim, muito sal, ruim. Pouco sal também. Se bem que a gente encontra iodo em outros alimentos, tá? Então, por exemplo, no agrião a gente encontra iodo. Entendi. No peixe. Nos peixes marinhos a gente encontra iodo, nos frutos do mar. Então, no camarão, na lagosta, na lula, nesses alimentos, fontes vindas do mar, a gente tem uma concentração grande de iodo. Então, quem tem ou hipo ou hiper tem que consumir um pouco de iodo. Você tem que equilibrar de qualquer forma. Não pode tirar o iodo, nem consegue tirar o iodo da nossa dieta, né? E quando a gente compra aquele sal não iodado, que já existe, aí a pessoa tem que compor o iodo de outras formas. Exatamente. Aí vai muito de caso a caso. A não ser que você tenha algum comprometimento da tireoide, você tem alguma outra coisa que o médico fala, olha, vamos diminuir o iodo, vamos fazer uma dieta restritiva em iodo, porque você já consome excesso, você está fazendo um tratamento com iodo radioativo, por exemplo. Né? Tem pessoas tem tratamentos com iodo radioativo. Então, são fases que a pessoa pode até comprar. Agora, de uma maneira geral, né, para quem está assistindo, então, de uma forma geral, não compre sal não iodado, porque a função do iodo não tem nada a ver com o sódio, com a pressão, é justamente para regular o funcionamento da tireoide, para regular a formação dos hormônios da tireoide. Esse não iodado, então, é para um público específico que o médico solicitou e orientou a retirar por algum motivo. Provavelmente porque está passando pela iodoterapia, como Pode ser, ou qualquer outro motivo que o médico vai falar, não, vamos diminuir o iodo, vai colocar tudo num plano alimentar muito mais equilibrado, e aí vai colocar o sal, tirar o sal iodado, quer que seja, mas comprar por comprar não é uma recomendação, não. Agora, a famosa amiga, a soja. A soja. É polêmico, hein? Falar de soja é polêmico. A soja, o pessoal...
também é aquela coisa, não quer dizer que se você tem algum problema da tireoide, a soja, ela não só por conta da tireoide, mas por N motivos, ela entra num centro de uma polêmica, né? De alergia, de causar alergia, agora por problemas desses fitoestrógenos que tem a tireoide, que o pessoal, os trabalhos têm mostrado que ela diminui, ela aumenta a resistência periférica da ação desses hormônios, ela diminui um pouco a liberação desses hormônios da tireoide, ela libera algumas substâncias que são, entre aspas, vão atacar também essa tireoide. Então, ela fica no centro da polêmica. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, quer dizer que eu não posso consumir a soja? Não. Volta a falar. Você pode consumir, porque a soja tem N benefícios, vários benefícios, mas de uma forma geral, quem tem um quadro sério de problema de funcionamento da tireoide, tomar cuidado, né? Equilibrar e dar uma diminuída e sempre procurar um profissional para ver o quanto somente pessoas vegetarianas que acabam consumindo uma quantidade aumentada de fontes de proteicas de soja. Então a soja é meio que um alerta. Consuma com moderação. Vai devagar. Com cuidado. Vai devagar. Tá, mas também não quer dizer que muita gente fala, então não consumo mais a soja. Às vezes eu já tive pacientes que são vegetarianos que têm problemas de tireoide. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, também diga-se de passagem, né? Então quer dizer que eu não consumo, vou consumir proteína da onde? Se eu não consumo soja, não consumo carne, não consumo nada, então não é que não pode. Você pode fazer através de exames periódicos, a gente vai controlando, vai vendo como está a função da tireoide, exames de imagem, não tem nenhum problema, você vai. Mas que os trabalhos têm mostrado que realmente assim, o consumo da soja ela tem algumas características que elas vão atrapalhar o funcionamento da tireoide e a absorção e o funcionamento do hormônio a nível celular, níveis periféricos. Então, entendi. É por isso que tem que tomar um pouco de cuidado. Melhor. Tá? Agora, e esse trio aqui? Iogurte, o que é isso? É balsâmico? Não, isso aí é um molho de soja. Ah, um molhinho de soja. A base de soja, aquele famoso, que a gente não fala a marca aqui, mas é aquele mesmo. Tem que ter cuidado porque ele também é de soja? Primeiro porque ele é de soja e segundo é que eu falo, né? É aquele equilíbrio dos nutrientes. Ele tem muito sal, tomar cuidado. Ele é a base de soja, mas ele tem bastante iodo também. E aí, o que você faz? Você consome, não consome? Então, por isso que eu falo, deixar de consumir ou consumir em excesso vai fazer mal. Entendi. Tá? Deixar para comida japonesa, que é o caso de hoje da nossa culinária. Então pronto. O dia que tiver ali uma refeição, uma culinária oriental, vale. Então, vale. Isso é você saber equilibrar. Então, a gente tem que entender que os alimentos, qualquer alimento que a gente fala aqui ou qualquer outra pauta, eles não têm um nutriente ou dois nutrientes. Ele tem uma gama de nutrientes. É claro que para algumas pessoas, algum nutriente pode atrapalhar num certo momento, mas ele tem outros benefícios. Então, o equilíbrio é o equilíbrio dos nutrientes. Tá? Então, se a gente, por exemplo, falar do brócolis, tem gente que fala que o brócolis também, os crucíferos, né? Tem algumas substâncias dentro desses crucíferos que atrapalham o funcionamento da tireoide. Então, consumir com excesso. Com moderação. O brócolis também? Também. Tem algumas substâncias que podem atrapalhar. Mas o brócolis, por exemplo, ele é rico em cálcio. Qual que é a função do cálcio? O que o cálcio está ligado em relação à tireoide? O cálcio, ele é uma substância que ele faz parte de maioria das enzimas. Tá. E as enzimas são substâncias que vão auxiliar algumas equações metabólicas, né? Tá. E ele está ligado, inclusive, na formação de hormônios da tireoide. Então, o cálcio, ele também, indiretamente, ele é importante você consumir para você ter um bom funcionamento da formação dos hormônios da tireoide. Entendi. Então, por um lado, em excesso atrapalha, por outro, se você deixar de comer, tem coisas... Então, não, eu já ouvi, me diga se é verdade, que ele para as mulheres é maravilhoso em relação ao câncer de mama. Ele protege, ele é ótimo. Mas você também pode, se você pegar principalmente na internet hoje, se você digitar brócolis, tireoide, você vai ver que tem algumas propriedades do brócolis que atrapalham também. Então, é isso que eu falo. Tudo que a gente está falando, você está vendo, né, Carol? Então, faz bem, protetor de câncer, ele tem o cálcio que também vai agir em um monte de reações químicas do nosso metabolismo, inclusive na formação dos hormônios da tireoide, então ele ajuda, então ele é importante, mas ele também tem essa parte de que ele vai atrapalhar o funcionamento depois de formado. Então, assim, são os alimentos que você deve consumir com moderação, com cuidado, mas não tirar e nem consumir em excesso. Ervilha, cenoura também? A cenoura como o leite, o iogurte, eles têm os carotenoides. São ou a vitamina A ou os carotenoides. Os carotenoides são os pré-formadores de vitamina A. A vitamina A também é importantíssima
para a absorção do iodo sem a vitamina A, por mais que a gente consuma iodo, a gente não consegue Então, ela é segurar. importante nesse processo. Entendi. Então, o alimento, às vezes, ele pode não estar ligado diretamente ao problema da nossa tireoide, mas numa cascata de eventos, ele vai você chega numa equação final, que se você não seguir passo a passo, você não consegue pular 2, 3 passos para chegar onde você quer. Então, se a gente não tiver essa recepção, enfim, se a gente não conseguir segurar o iodo no organismo, não adianta nada consumir o iodo. Não, porque você pode ter o iodo, consumir um monte de iodo, você não ter o iodo, não ter o que fazer, ter o iodo circulante, mas não ter o iodo realmente efetivo, agindo, e ele não vai cumprir a função dele, que é a formação dos hormônios da tireoide. Então, você tem que oferecer para o organismo as ferramentas para com que ele trabalhe de uma forma equilibrada. Então, se você colocar, por exemplo, o iogurte, o leite, que tem cálcio, tem a vitamina A, por exemplo, até mesmo a carne vermelha. A carne vermelha tem a parte da gordurinha, a gordura que ajuda a absorver. Se você for começar a pensar, a gordura animal ajuda a absorver vitamina A, que vai ajudar, então você chega... Não, e tudo, como você disse, que eu achei interessante, o equilíbrio, não o excesso. Exatamente, o equilíbrio. Vamos fazer mais uma perguntinha, porque o nosso tempo está acabando e tem uma pergunta ótima. E a gente vai fechar com o ovo. Por que o ovo está aqui? Porque o ovo está sempre aqui, gente. Agora o ovo está sempre nessa mesa, eu quero entender por que hoje ele está aqui. Vamos ver de quem que é a perguntinha, olha lá. Nataniela, um beijo pra você, obrigada pelo carinho. O hipertiroidismo tem cura ou tem que tomar remédio também a vida toda? Então, tanto no hipo quanto no hiper, sim? Depende. Depende? Depende. A maioria das vezes, principalmente no hipo, a maioria das vezes tem que tomar remédio para controlar, para a vida inteira, não vai ter jeito, né? Mas tem alguns hipotireoidismos que são transitórios. Então, alguns fatores gestacionais ou virais ou ambientais que você tem esse fator transitório que você consegue até tirar a medicação do paciente. Quando é no momento. Então assim, tem que fazer o diagnóstico do hipotireoidismo, né, e tentar buscar a causa e o tratamento. A maioria das vezes, o hipertireoidismo, geralmente é um tratamento um pouco mais agressivo que a gente faz com as medicações, e depois que se controla, às vezes você consegue também tirar a medicação. Isso é muito individual. Entendi. Porque o hiper, como você falou, também é ligado ao autoimune, então... começa a produzir. Se em algum momento essa doença autoimune ela se estabiliza, você de repente consegue tirar. Mas se ela está agindo, está sem o controle, tem que estar medicado. É claro. Né? É mais ou menos isso. É isso aí. Mas vou fechar com o ovo então. Ai, doutora Andréa, ficaria aqui, ó, né, o dia todo. É muito bom, né, ouvir, adoro. Por que o ovo está aqui, doutora André Weinert? A gema do ovo, ela é riquíssima também em iodo, então ela ajuda bastante, tá? Então, o ovo, muita gente também tira o ovo por conta do colesterol. Só para a gente também fechar, que eu acho uma coisa muito legal da gente falar, que muita gente que tem hipotireoidismo tem colesterol alto. Tem relação? E não liga uma coisa com a outra, tem uma relação direta. Olha que interessante. Então, muitas vezes trata-se a hipercolesterolemia, tirando o ovo, tirando algumas coisas, e a causa, muitas vezes, do colesterol alto, da hipercolesterolemia, é por conta do hipotireoidismo. Entendi. Porque vai ter uma dificuldade, vai ter uma falha na produção de uma enzima que não vai conseguir absorver aquele LDL, que é o colesterol ruim. Então ele vai ficar em excesso e vai aumentar o colesterol. Então o hipotireoidismo também pode levar ao aumento do colesterol. Que interessante. Então são várias coisas. Então o ovo ele entra como alerta, como a carne vermelha também entra como alerta, como o selênio. O ovo também tem algumas propriedades antioxidantes que vão auxiliar na formação dos hormônios da tireoide. Olha, então é importante, tem que ter na dieta. Tem que ter na dieta. Então, está tudo aqui, Carol. Se você pegar ovo, leite, a carne, o peixe, a mesma soja, o brócolis, fruta, então são tudo. Você vê que não é, o que é interessante assim, às vezes não é um alimento que vai ligar diretamente ali a tireoide, mas são uma cascata de eventos que vão chegar, que vão fazer com que você tenha o teu metabolismo funcionando de uma maneira muito mais harmônica. A harmonia do metabolismo faz com que tudo funcione normal, inclusive a tua tireoide, que é importantíssima. Inclusive aquilo que você disse no início com as imagens do vídeo que a gente mostrou, muito legal. A pessoa lá cansada, que não consegue fazer nada e tudo mais. Então, esse equilíbrio é que vai dar o equilíbrio para que você tenha aí disposição no seu dia para trabalhar e seguir aí com a vida, que tem tanta coisa bacana para a gente fazer, né, gente? Exatamente. Olha, só posso te agradecer, achei fantástico. Obrigado, então, perceberam, né? Não tem que tirar, tem que ter um equilíbrio, tem que comer com moderação, tem que reconhecer o alimento e falar, bom, já que eu tenho isso, esse aqui eu posso tal dia. E claro, fazer sempre os exames, né, doutora André? É claro, fundamental. Ir no médico, tem que fazer sempre os exames para estar com tudo em ordem 100%. Obrigada mais uma vez. Obrigado a você, Carol. Pauta linda com o querido doutor André Weinert, nutrólogo.
Quem quiser, gente, mais informações, o Insta dele tem um monte de coisa bacana, @André Weinert, tudo junto, underline, não tem underline não, é tudo junto, né, nutrólogo? André underline nutrólogo. Então é o Insta, então André underline nutrólogo. Nutrólogo, não tem Weinert, então @André underline nutrólogo, tem lá no meu, depois vocês podem entrar no meu, pode seguir aí, doutor André, com certeza, gente, sempre assuntos muito legais, te espero numa próxima. Obrigado, Carol. Muito bom bater papo com você, um beijo no sobrinho, um beijo na esposa. Obrigado. E eu tô esperando a notícia.